Salve meus irmãos, Namastê. Com muita alegria estou voltando a postar os vídeos sobre indicações de livros, sobre alguns assuntos. E hoje então, especialmente por ser um assunto que eu amo profundamente, que é sobre maçonaria. Eu sou maçom desde os 20 anos de idade, hoje vou fazer 57 anos. São alguns anos, né, de vida, mas alguns anos também afastados, né? Questões de trabalho, às vezes a gente se afasta, depois volta, retorna e faz parte da vida isso. Mas eu queria dizer primeiro que maçonaria, ela é uma organização, é uma ordem, é uma fraternidade iniciática, né? Filantrópica. Ela não é mais uma organização secreta, a gente pode dizer, uma organização discreta, né? Hoje em dia não chega a ser secreta, né? Mas foi no passado, né? Foi no passado por questões de perseguições políticas, perseguições religiosas e vai por aí. Hoje em dia é bem mais aberto você dizer que é maçom, né? Apesar de haver ainda muitas histórias que não são verdades. Cuidado com esses boatos que se falam de maçonaria, de maçons. A maçonaria é uma organização seríssima, que é totalmente legalizada dentro dos países. Ela é internacional, ela existe em quase todos os países democráticos, né? É uma organização iniciática, filantrópica. Mas também existe o lado que é o lado que nos interessa, que interessa a esse nosso canal aqui, que é o lado ocultista, o lado espiritualista, o lado místico da coisa. É claro que a maçonaria não se impõe nenhuma religião, nenhum ideal fora do que seja a maçonaria. Você pode ser de qualquer religião. Quando você vai ser iniciado, você faz uns juramentos diante do livro sagrado que é da sua fé. Por exemplo, se você é judeu, você vai fazer o seu juramento à maçonaria com a sua mão em cima da Torá. Se você é muçulmano, você vai fazer o seu juramento em cima do Alcorão. É o livro da sua religião, da sua fé, né? Então, é uma organização que ela tem um objetivo muito positivo da vida do ser humano. Ela tem a função de gerar na pessoa o melhor que se tem do ser humano. A gente procura, existe até uma terminologia maçônica que diz assim: cavam-se masmorras aos vícios e constrói-se templos às virtudes. É a pura verdade. É isso que nós exercitamos nas lojas, é isso que a gente procura ser, cada vez pessoas melhores na própria sociedade, na própria família, serem homens melhores. A gente vai crescendo espiritualmente, porque engloba a parte de moral também, do desenvolvimento de suas potencialidades, né? Ela é iniciática porque nós passamos por vários graus, e cada grau existe um estudo específico, né? E ela é baseada nas simbologias, né? Principalmente porque a palavra maçom significa pedreiro em francês, né? Que eram os antigos construtores, eram os antigos mestres de obras, antigos arquitetos e engenheiros que criavam catedrais, levantavam igrejas feitas por essas agremiações. Então, nessa época, ela era chamada de maçonaria operativa. Eram grupos em que se aprendia essa profissão
e toda a parte também filosófica em cima da construção da igreja, né? E eram construções maravilhosas que estão de pé até hoje, desde a Idade Média. Muito bem, então a partir de mais ou menos 1717, a maçonaria de operativa passou a se tornar especulativa, ou seja, de todos os conhecimentos foram se tornando filosóficos. Por exemplo, a simbologia maçônica ela tem muitos instrumentos arquitetônicos, né? Como o esquadro, o compasso, o maço, o cinzel. O maço é aquele martelo, o cinzel é aquele prego grande para quebrar a pedra, né? Que era feito pelos antigos construtores. Tudo isso passou a ser de questões filosóficas, ou seja, o maço e o cinzel são os atos nossos de fazer a nossa própria construção de um homem mais perfeito. E aí vai, o esquadro significa algumas coisas, o compasso significa outras coisas, tudo tem uma simbologia em relação do espírito sobre a matéria. E aí que eu quero entrar no assunto. A maçonaria pelo lado espiritual, nós temos 2 livros, que é de um autor maravilhoso, que é um dos fundadores da Sociedade Teosófica, junto com Helena Petrovna Blavatsky, que é o Leribiter. Eu não tenho esses livros aqui hoje, mas são muito fáceis de encontrar, muito fáceis, já vi em livrarias. A Vida Oculta na Maçonaria. É um livro maravilhoso que engloba especificamente o lado espiritual dentro dos rituais da maçonaria. Você sabe que dentro da loja, onde a gente funciona, né, a gente chama de loja, né, um templo, né, vamos dizer assim, rola um ritual, acontece um ritual, é assim que começa os trabalhos dentro da loja. E existem vários rituais, né? Tem seus nomes e tem suas diferenças. Os sinais, os toques, as palavras são sempre os mesmos, porque são sinais internacionais. O maçom se reconhece por sinais, toques e palavras internacionalmente. Então, por exemplo, um desses ritos, o mais antigo aqui no Brasil, é o rito escocês antigo e aceito. Rito escocês antigo e aceito. É o mais usado e o mais antigo. Mas existem outros também, como o rito de York, é um rito inglês, e existe o outro que é um rito belíssimo, 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 é emocionante ver, é o rito Adoniramita. Também existe o Schroeder, que é um rito alemão, existe o francês, e aí vai, né? E cada rito tem sua especificidade, né? Tem sua especialidade, assim, é muito bonito, é muito diverso, né? Os ritos dentro da maçonaria. A maçonaria é uma organização belíssima, tanto pela sua filosofia, tanto pela sua praticidade em prol de tentar ajudar alguns assuntos, né, dentro da sociedade, né? E é isso que eu quero dizer, viu? A maçonaria é uma organização muito séria, né? E que essas coisas que tentam associar elas com magia, de baixas magias, isso nunca existiu, isso não existe. É claro que onde tem um aglomerado humano, qualquer organização, qualquer igreja, qualquer centro, onde tem as pessoas, mesmo que tenha um âmbito de melhorar, o ser humano é muito imperfeito, né? Então, em qualquer coisa, na sua profissão, no seu local de trabalho, no seu local, sempre tem uma, né? Porque é o ser humano. Então, esses erros, qualquer erro que aconteça, que faça, um grupo faça um erro, cometa algum erro, não quer dizer que seja responsabilidade daquela organização, mas sim daquelas pessoas especificamente, né? Então, o que eu vou dizer primeiramente nesse vídeo é sobre isso, de que ela é uma organização muito séria, não tem ligação nenhuma com magia, com entidade, com nada disso, nada disso. Você só tem que acreditar em Deus para ser maçom, né? É um requisito básico, né? Você tem que ter uma fé, acreditar de que existe e nós chamamos o grande arquiteto do universo, né? Aquela grande potência espiritual que geometrizou o universo e nos criou
né? E aí a gente estuda essas coisas, estuda o aprimoramento do ser humano, as suas virtudes a ser desenvolvidas, a gente estuda assuntos, a gente estuda história também, é muito bacana, viu? Então, meus irmãos, eu vou ficar por aqui, para não ficar muito longo, porque é um assunto que tem muita, pode-se falar muita coisa, é um assunto maravilhoso, e vamos aguardar aí um próximo vídeo. Que Deus nos abençoe, que o grande arquiteto do universo nos cubra, nos proteja, nos oriente e nos guie. Que assim seja. Namastê.